É isso. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei que hora você vai ver esse vídeo. Eu vou até fechar aqui a porta. E, em primeiro lugar, eu vou comentar aqui. A aula será sobre definitivamente como escrever a bateria na partitura, sem dúvida, sem problema, sem discussão. Olha só. Esse som que vocês estão ouvindo aqui faz parte das maravilhas. Tá vendo a caixinha aqui na minha mão? Tá vendo que ela tá com fio aqui, mas não tá plugado em lugar nenhum, não, tá? Tá usando o Bluetooth para poder pegar a vitrola. Vou falar de novo. Sabe o que é uma vitrola? Aquelas coisas que tocam um disco como esse, de vinil, que tá lá na sala. A vitrola tá lá na sala. E o som tá saindo aqui. São as maravilhas da modernidade. Então eu aproveito, eu vou escrever ele no quadro, mas porque o cara vai falar, pô Sidney, mas você tá cheio de conversa fiada na outra ou não? Porque a pessoa nova, ela costuma só aceitar o que é da época dela. E isso aí é geral, a moda, os costumes, as músicas. Muita gente velha também só costuma aceitar o dele. Porque a música boa era só da minha época, que não sei o quê, e que na minha época era assim. E eu acho que bom, pelo menos é a minha opinião, né? Para mim é prudente saber usar das duas coisas. Tanto é que tá aqui a prova, eu estou tocando um disco de vinil lá na sala. Para não incomodar minha esposa, eu tirei o som do aparelho de lá e coloquei o som no aparelho de cá, mostrando que tanto o velho quanto o novo são coisas boas e que convivem desde que você saiba como utilizá-las. E agora vamos trazer isso para a música. Instrumento, bateria, antigamente era escrito na clave de Fá, ainda que eu vou explicar da maneira melhor possível para vocês, que a bateria, ela tem uma parte de instrumentos, porque bateria não é de bater. Não, o nome bateria não é porque bate. Porque você também tem uma bateria de panela lá na cozinha. Tem uma bateria de panelas, que tem uma panelinha maior, uma panela maior, daquelas que põe assim, uma que é alta, uma frigideira, aquilo é uma bateria. Então, a bateria é uma bateria de tambores. Alguns desses tambores, você não consegue afinação. O bumbo e a caixa. Só que os tontons e o surdo não é fácil, mas eu já fiz vídeo, eu já postei mostrando que eu consegui afinar os meus tambores em Ré no tom-tom 1, Lá no tom-tom 2 e surdo, né? Poxa, e Mi no surdo. Ré, Lá, Mi. Alguma coincidência? Ou eu peguei o Ré e o Lá e o Mi daqui e afinei nos meus tambores? Ok, para que eu tenha um som bonito quando eu tiver que fazer um rolo ou uma virada, como se chama no Brasil. Só que o fato de eu ter a minha bateria afinada não quer dizer que eu vou escrever a minha bateria na clave de Sol. E cada vez que eu tocar no meu tom-tom 1, eu vou escrever aqui no Sol. Olha bem, eu estou dando um exemplo que eu vou apagar. É só para mostrar o que não deve ser pensado. Porque muita gente se engana. Depois eu vou explicar o que é o correto. Então, eu poderia colocar aqui 4x4 e escrever meu tom-tom aqui, né? Tá vendo aqui? Nesse caso, eu tenho que seguir a regra, né? Isso se eu fosse seguir a regra do Sol. Então, eu bateria Sol aqui. Desculpa, eu falei Sol? Eu falei Sol? Ré, perdão. Ré, Lá, Mi. E vamos botar aqui um bumbo.
junto com o crash. E vamos finalizar aqui. Pronto, tá aí. O que eu fiz aqui? Coloquei um rolo simplesmente de tum, 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 ps. Esqueça isso, tá bonitinho? Tá na partitura? Tá afinadinho? Ré, lá, mi, e aqui eu não tenho como classificar o som. Aí falou, mas pera um pouquinho, Sidney. Se você não tem como classificar o som, por que você colocou o bumbo aqui? Ok, porque agora eu vou explicar. Apesar de eu poder afinar, a bateria não usa a clave de sol. E mesmo quando ela usava antigamente, bom, eu não vou pegar, porque se eu for pegar eu vou ter que tirar a câmera da posição. Mas só para mostrar, bom, tá aqui, eu vou mostrar aqui, para não dizer que eu não mostrei nada, eu peguei uma pilha aqui, mas tem outra aqui no banco, tem outra na cadeira, tem outra lá na sala, tem outra aqui no armário. Então, assim, para eu poder chegar ao ponto de tentar falar alguma coisa com vocês, eu preciso estudar. Então, óbvio que eu tenho livros baseados em nomenclaturas atuais, como também tenho as antigas. Ainda que as antigas fossem escritas na clave de Fá, não na clave de Sol, porque na clave de Sol não é. O que é escrito na clave de Sol é o xilofone e os tímpanos, mas isso aí é uma outra história. E nesse momento eu estou falando dessa bateria aqui. Essa bateria aqui, a única coisa que vai ser válido agora vai ser isso aqui. Por que vai ser válido isso aqui, Sidney? Explica para nós. Por quê? Primeiro, vamos começar fazendo o seguinte. Vamos apagar isso aqui tudo e vamos mostrar o que é a verdade. A bateria hoje, ela é escrita numa clave chamada de clave neutra ou clave de percussão. E as duas coisas têm o mesmo valor. Neutra porque não se preocupa com a tonalidade, e sim com a posição onde os tambores irão ser colocados. Clave de percussão porque é uma clave que foi criada para não haver mais esse tipo de problema. Então, seja qual for o tipo de percussão, essa bateria convencional, ou uma bateria de escola de samba, ou uma bateria de marcha escolar, não importa. Utiliza-se, então, a clave de percussão, que fica muito bem representada por dois pauzinhos, que poderia ser as duas baquetas. Quando criaram essa bateria específica, eles tinham em mente, primeiro que o hi-hat, que o brasileiro chama de chimbal, ele não ia até em cima, ele era um pratinho pisado lá pertinho do chão mesmo, que era como se fosse um próprio pedalzinho, do jeito que tem o pedal, mas os dois pratinhos lá no chão. E aí você perceberam que você podia pisar, e quando você pisava, o hi-hat batia um no outro. Depois de muito tempo, tiveram a ideia de botar uma vareta mais alta e o hi-hat poder ser usado com o pé, como realmente pode, ou com a mão, o que ampliou muito a situação. Mas vamos conversar desse momento para cá. E nesse momento para cá, a bateria, ela meio que ela falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer de conta que existe um combo. Não tem um combo de hambúrguer, batata frita e refrigerante? Não. O combo da bateria seria bumbo, caixa, condução, que pode ser feita no hi-hat ou num prato ride, um prato de ataque e um tambor pendurado aqui no próprio bumbo e um tambor de chão. Olha que coisa incrível. Tanto é que nesse ponto o americano ele é muito inteligente. Nesse ponto o americano ele chama os tambores de floor tom, porque é tambor de chão. E o outro, existe variação. O tambor de cima, eles variam entre height de alto, middle de médio, ou às vezes de 1, 2, ou às vezes de small, que é pequeno, middle e big. Então, existem variações? Existem. Mas vamos pensar na época em que a bateria tinha o bumbo, a caixa, um tom
e um tom de chão. Esses eram os tambores. Quantos tambores? 4. Olha que coisa espetacular. Se a partitura é formada originalmente por 5 linhas e dentro das 5 linhas cabem 4 espaços, fala, poxa, que legal! Um tambor então pode ser escrito da mesma forma que se escreve uma nota musical, fazendo a própria bolotinha, até porque o tambor também é uma bolinha, também tem um formato assim, circular. Aí lembra que eu falei que eu vou salvar o bumbo, né? Então tiveram a seguinte ideia. Para que o bumbo e a caixa não ficassem muito próximos, colocou-se a caixa aqui. O tom 1, ele é mais agudo, ou seja, o som é mais alto do que o surdo. Desculpa, quando eu falo tom 1, é pelo vício de falar tom 1 e tom 2. E esqueça esse tom 2, porque esse tom 2 não existia. Então vamos falar correto? O tom de hold, que no caso é o braço, é hold tom que eles chamam, o tom hold, que é preso no bumbo, é o mais agudo, então vamos escrevê-lo mais alto. E o tom de chão, que é mais grave, vamos escrevê-lo mais baixo. Lembra, nessa época não tinha o tom 2. Então você podia compor essa brincadeira que eu fiz agora de maneira correta, só faltou eu colocar aqui no 4x4, que aquela hora eu apaguei e depois não recoloquei. Mas então, o que que eu tenho? O que que está escrito aqui? 1, 2, 3, 4, tá! Tum, tum, ps, acabou. E está escrito corretamente. Aí você vai falar, mas espera um pouquinho, Sidney, tem uma regra que diz que a nota que está embaixo, a haste vai para cima. A nota que está em cima, a haste vai para baixo. E quando a nota estiver no meio, que seria no caso da clave de sol o si, ela pode ir para qualquer um dos dois lados. Aí eu vou falar mais uma situação. A bateria, por ela utilizar alguns recursos, e olha que eu só falei dos tambores, por isso eu vou voltar para cá. Daqui a pouco eu termino a explicação. A bateria, por ela ter os recursos de você poder fazer de uma maneira como se fosse uma analogia, então ela é posicional. Então, para que a escrita ficasse menos embolada, e já que vão entrar os pratos, que eu não tinha citado, vamos fazer então agora, em vez de fechar esse compasso aqui, vamos fazer assim, vamos abrir um segundo compasso agora, só de pratos, hi-hat, ride, vamos botar um hi-hat de pé, e vamos botar um crash. Olha que beleza. Pronto. Agora eu fechei. Hi-hat, primeiro espaço acima, ou seja, primeiro espaço suplementar. Ride, quinta linha. Hi-hat tocado com o pé. Primeiro espaço abaixo, né? E o crash, primeira linha suplementar. Repara, essa é a última linha, essa é a primeira linha suplementar, ou poderia também falar a sexta linha, né? E aí só ficou faltando o seguinte, vamos acrescentar que depois, com o passar do tempo, tiveram a ideia de colocar o tom-tom número 2. Então, vou usar essa mesma aqui, não preciso recolocar o 4x4, porque eu não mudei. E se eu quisesse acrescentar o tom-tom 2? Vamos pensar nos tambores. Poxa, eu não posso mexer no tom-tom 1, porque o tom-tom 1 já é lá em cima. Também não posso mexer na caixa, porque a caixa já é aqui. Também não posso mexer no surdo, porque o surdo já é aqui. Também não posso mexer no bumbo, porque o bumbo já é aqui. Então, onde eu ponho o meu tom-tom 2? Então, vamos supor que agora eu queira tirar esse bumbo daqui. Ora, o tom-tom 2, ele vai ficar aqui. Então, vamos inverter essa ordem para poder ficar mais bonitinho? Vamos botar caixa, tom-tom 1, tom-tom 2 na linha sim senhor e surdo aqui. Pronto. Fechou. Agora eu tenho caixa 1, 2, surdo. E vamos botar um prato, um bumbo com um prato aqui, mais
uma pausa aqui e mais uma outra daquela que pega para duas aqui. E aqui agora realmente eu finalizei. Então, o que está escrito aqui no total? Eu tenho caixa 1, surdo, prato e bumbo, hi-hat, ride, hi-hat com pé e crash, caixa 1, 2, surdo e 1, bumbo junto com o crash, uma pausa e a outra pausa e acabou-se ali a atividade. Então, quando você segue uma lógica, você vai ter facilidade. Por que que eu estou seguindo a lógica da linha aqui? Se eu tinha o tom-tom 1, eu não posso mexer no tom-tom 1 para acrescentar o tom-tom 2. É como se você tem uma mesa onde os convidados já têm os seus nomes, e eles já chegam e se assentam. Nessa mesa tem outros lugares vagos, mas que ainda não se sabe quem será. Então, é igual uma reunião. Então, aí você chegou, então o seu nome vai ser aqui. Então, toda reunião, você vai passar a sentar aqui. Você não vai tirar uma pessoa que já estava sentada no lugar para colocar um bonito que chegou agora. É o caso do Tom-Tom 2. Tom-Tom 2 chegou depois, você vai ser aqui. Ah, então agora eu também quero colocar um segundo surdo. Opa! Então, se eu quero colocar um segundo surdo, eu venho aqui e falo, o primeiro surdo, ele não era aqui? Então, o segundo surdo, ele vai ser mais grave do que o primeiro, obviamente ele vai ficar mais baixo. Ah, Sidney, eu tinha um tom-tom 1, eu gosto muito dele, aquele som agudo, né? Mas eu também quero pegar aquele tom-tom que vem anterior, que fica aqui, ó, entre o tom-tom 1 e o hi-hat. Então, espera um pouquinho. Se ele é menor, mais agudo, então o som dele vai ser mais agudo ainda. Então, eu também posso escrever o tom-tom 1 aqui, porque eu estou respeitando a mesma regra. Ou seja, eu estou subindo, já que ele é mais agudo, né? E se eu quisesse fazer agora de uma maneira mais bonita, eu faria o seguinte, um rolo agora de 4 tom-tons sem caixa. Como é que ficaria? O tom que eu vou chamar de tom 0, por que tom 0? Porque está vindo antes do tom 1. Tom 1, tom 2 e surdo. Olha aí. Olha aí que beleza. Tá aqui, ó. Agora eu tenho um rolo composto de o tom anterior, e aí sim, no meu caso, se eu fosse afinar, o que nesse caso não é importante, o meu ouvido, eu gosto da bateria afinada, obviamente que, olha a regra, faz de conta que você tem um contrabaixo normal, de 4 cordas, então esquece essas 2 cordas. Se o tom 1 eu afinei em Ré, o tom 2 eu afinei em Lá, e o surdo eu afinei em Mi, obviamente que o meu tom 0 eu iria afinar em quê? Em Sol. Então eu iria ficar com esse rolo aqui, ó. Né? Só que eu não tenho esse tom 1, então minha bateria ela é afinada assim. Quando eu comprar um tomzinho menor para colocar ali, eu vou afiná-lo em Sol para poder ficar bem bonito. Então tá aí. Espero que tenham entendido como que a gente deve escrever na minha concepção, né? Porque eu usei o momento histórico e acrescentei o que é necessário e, obviamente, que uma pessoa que tem uma bateria maior, com muito mais tambores, ela também vai ter que colocar outras posições, outros instrumentos, outros desenhos. Obrigado, espero que tenham gostado. Coloquem em comentários aí dúvidas, o que vocês quiserem. E se quiser aprender a tocar bateria ou violão comigo aqui em Lowell, Maryland, Estados Unidos da América do Norte. Valeu!